Sejam bem-vindos à Cabana do Tarô. Pegue a sua xícara de chá ou de café e me acompanhe para mais um vídeo. Nós vamos elucidar algumas questões do famoso e bombástico caso do Diddy, né? É aquele caso que todo mundo acha que já está sabendo em algumas partes do que se trata, né? Para quem caiu de paraquedas aqui, eu vou explicar bem rápido um pouco sobre o caso. O Diddy, ele é um produtor musical, né? Que ele tem muito poder, muita influência, e recentemente ele foi preso, né? Ele está sendo acusado de diversas coisas aí. Eu não vou dizer as palavras aqui, mas vocês já sabem, né? Acho que a ex-esposa dele, a ex-mulher, enfim, ela começou a denunciar ele, parece que eles fizeram um acordo, né? E ela desistiu de levar o caso adiante. Mas outras pessoas se sentiram encorajadas, né? A fazer alegações, denúncias, então tá vindo muita coisa à tona, né? Então, assim, estão se criando muito, como é que eu posso dizer, muitas suposições sobre o caso. Então aqui a gente vai trazer aqui, né, com o tarô algumas perguntas, né, sobre esse caso. Claro que aqui é apenas a minha interpretação, tá? São ideias aqui que a gente vai colocar, até porque precisa ser provado por meios materiais ali, né? Então, seja participativo, curta, comente nesse vídeo, diga o que você acha sobre o caso, se você tem outra visão das cartas aqui que caíram na tiragem, tá? E compartilhe com seu amigo que adora esses casos criminais e adora tarô também, é claro. Aqui a gente vai abordar diversas perguntas aqui. Então, por exemplo, a ex-esposa do Diddy, né, que morreu, a Kim Porter, se ela realmente tinha ou tem um livro, né, sobre as atitudes do Diddy, né, se realmente é real. Se a Beyoncé e o Jay-Z têm algum envolvimento, a questão do Will Smith, né, e a questão do filho dele, e até o Orlando, aquele garoto que fez as visões da Raven, acho que vocês se lembram dele, né? E a questão também do Justin Bieber, né? Vamos lá. Óbvio que esse caso aqui tem diversas camadas, né? E seria bom a gente aprofundar em algumas camadas. Mas a gente vai fazer aqui algumas perguntas e eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, se você quer uma parte 2, comenta, tá bom? Mas vamos lá então. Primeiro vamos entender como que o Diddy é, né? A gente já sabe, né? Pela questão, né? Se você pesquisar um pouco aí, você vai ver o histórico dele. Ele é um pouco agressivo, tóxico e tudo mais, né? Mas vamos ver aqui o que o tarô tem a dizer. Qual a personalidade do Diddy, né? Como que ele é? Vamos fazer aqui uma tiragem de 5 cartas. Esse aqui é um método europeu, tá? Arcano maior mais arcano menor. E vamos lá. Será que vai sair o diabo aqui? Vamos ver, né? Diabo, imperador. Vamos lá. Qual a personalidade do Diddy, né? Gente, se eu precisar de fazer algum corte aqui, é porque o meu bairro aqui é um pouco barulhento, tá? Então aí vocês não reparem. Mas vamos lá então, né? Vamos começar com o fundo do deck.
A Lua e a Rainha de Espadas, né? A Lua que já mostra alguma questão de mistérios e segredos, né? Uma pessoa que guarda muito mistério, que esconde as coisas, né? E também tem a questão da confusão mental também, né? Pode ser que exista algum tipo de confusão mental ou pode ser que tenha só a questão dos mistérios mesmo, tá? Principalmente em relação, não sei se está dando para ver aí, tá? Mas saiu que a Lua e a Rainha de Espadas aqui do fundo de deck. A Rainha de Espadas, ela fala muito da questão do pensamento e também das palavras, né? Então, assim, esconder muita a questão da palavra e também do poder, tá? A Rainha de Paus, ela tem, né? Por ser a rainha, ela tem muita questão do poder aqui também. Ó, o Mago e o Oito de Paus. Então ele é uma pessoa muito criativa, né, aqui como o Oito de Paus, porque querendo ou não, né, gente, ele é um produtor musical muito famoso. Então ele é uma pessoa criativa que faz acontecer, que tem poder ali, que tem recursos, né, principalmente de fazer muita coisa acontecer, de movimentar muita coisa, ter uma energia de movimentação muito grande. Essa sacerdotisa com o Cavaleiro de Espadas, né? Novamente vem aqui o naipe de espadas, que fala muito da questão do pensamento, né? O pensamento muito rápido, muita velocidade para resolver as coisas também, né? Essa sacerdotisa aqui com esse cavaleiro de espadas me dá a impressão da agitação mental, né? Também. Mas me fala também, por exemplo, com essa lua aqui, principalmente a questão dos segredos, né? A questão de tapar os segredos de forma mais rápida. A Imperatriz aqui fala também da criatividade, né? Com essa Rainha de Ouros, essa criatividade, esse poder também de manter ali o dinheiro, né? E essa Rainha de Ouros aqui, querendo ou não, né? Ela é um pouco mais passiva financeiramente. Pode indicar também a questão das mulheres das quais ele já se relacionou, né? Então, por exemplo, talvez mulheres que estejam também, que tenham um tipo de poder financeiro, algum tipo de aquisição financeira, ou alguma mulher que dependia mais financeiramente dele, né? Agora, essa temperança aqui eu fiquei surpreso. Essa temperança com a Rainha de Espadas pode ser uma pessoa calma emocionalmente ou talvez até fria, né? Porque a temperança aqui ela deixa as coisas um pouco mais calmas aqui, né? Essa tiragem eu não vi tão negativa, eu pensei que seria bem mais negativo, viu? A estrela com o Cavaleiro de Paus, resumindo aqui, literalmente falou da personalidade visionária dele, né? Uma pessoa muito criativa, cheia de movimentação. Então aqui eu vi muito essa questão mais artística dele de habilidades, né? A questão do raciocínio, comunicação, expressão, criatividade, a calma, né? Para poder manter ali as suas ações ali de forma mais equilibrada, entre aspas, né? Bem entre aspas aí. E a questão também de assumir riscos, né? E de tentar algo novo, né? Então aqui essa tiragem não achei muito negativo não, mas como aqui seria a personalidade, né? Então uma outra pergunta é, como era o comportamento sexual do Diri, né? Então como era o comportamento sexual de Diri? Eu acho que o nome dele é Sean Combs. Eu não sei se eu tô confundindo os nomes, mas vamos lá. Como era o comportamento sexual do Diri? Se sai coisa boa aqui, não é possível, né, gente? Não tem como.
Vamos lá então, né, pessoal? Como era o comportamento sexual do Didi? Vamos ver o que vai sair aqui. Ó, sai o mundo, né? Uma coisa muito expansiva. E o 10 de paus, então uma coisa expansiva e desgastante. Pode até ser muito a questão de durabilidade também, né? Não sei se vocês viram, mas alguns vídeos falavam que eles ficavam naquelas festas que rolavam, né? Eles ficavam horas e até dias, né? Então, assim, o mundo aqui fala de uma coisa expansiva, fala também de ciclos, né? Então, uma coisa que começa, acaba e volta a recomeçar de novo, né? E esse 10 de paus aqui fala muito da questão do desgaste, né? Então, pode ser um comportamento sexual que desgasta, que cansa. Pode ser por mais tempo, né? Ou envolvendo várias coisas, várias pessoas, porque o 10 de paus, querendo ou não, ele é uma carta que envolve muitas coisas, né? O 10 de paus que nós vemos que é um número que tem muita coisa, né? Muitos paus, né? O louco aqui com o valete de espadas, né? O louco, ele fala de um comportamento sexual novo, despreocupado e pode ser também uma coisa muito, talvez, elétrica, descompromissada, né? E talvez até insensata. Esse valete de espadas aqui, ele pode muito falar da questão muito da questão da curiosidade também, né, de explorar novas coisas. Isso vai de modo geral, gente. Com esse mundo aqui, vai de modo geral, seja de brinquedos até posições, tudo. Olha só o que caiu aqui, né? A torre. A torre com rei de espadas. Gente, sempre tá saindo naipe de espadas, né? Pode indicar uma certa frieza, uma certa insensibilidade da parte dele, né? Um comportamento sexual que foca mais na questão dele e não tá nem aí para outras pessoas, né? Uma questão insensível e fria, ríspida. Essa torre com rei de espadas pode ser a questão de uma ruptura muito abrupta, né? Então, por exemplo, um sexo mais selvagem ali, ou uma coisa que quebra padrões. E aqui pode ter a ver com a questão dos... Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, gente. Essa questão não consentida, tá? Vocês entendem por essa palavra. Por questões não consentidas, né? Porque o rei de espadas aqui, ele pode simplesmente mandar ali aonde que ele quer, né? Para poder fazer acontecer. Essa torre também, ela pode falar de uma penetração forçada, né? Porque a torre, ela é uma carta que ela indica uma coisa rápida, né? Que você não controla e que é uma coisa brusca, né? Uma coisa brusca, agressiva. Olha, os enamorados com os 6 de ouros, né? Olha só que interessante. Aqui pode falar também, talvez, de múltiplos parceiros, né? Pela questão do 10 de paus que eu já havia falado. Com os enamorados aqui, né? Mas pode falar, os enamorados também pode falar um pouco de romantismo, ou talvez de romance, no sentido de sedução mesmo, tá? Ou até um fetiche, por exemplo, por pessoas inferiores. Por que eu digo isso, né? Financeiramente, por quê? Aqui, o Didi, nessa imagem, eu vejo como se fosse ele sendo o doador, entre aspas, do dinheiro, do financeiro, né? Então pode ser que o comportamento sexual dele se baseie em padrões em que ele seja superior, né, e ele tenha pessoas inferiores a ele, né, de forma financeira, enfim, independente, né. Tenha muito essa questão do poder, de quem dá mais, de quem tem mais, né. Então as relações aqui indicadas pelos enamorados pode indicar sim, né, relações que indicam essa questão de diferença de poder. A temperança cai aqui de novo, né? Temperança com 9 de copas, né? Essa temperança... olha que interessante, né? A temperança, gente, ela fala de uma mistura de líquidos, né? E ela cai aqui também com 9 de copas. Que é uma carta que envolve água, né? Copas. Então pode indicar o uso de substâncias também, né? Já que a gente já tem acesso a esse tipo de informação. E esse 9 de copas aqui, ele pode falar muito da questão do orgulho, né?
Então, por exemplo, alguém que pode se sentir muito orgulhoso e no comando, né, na dominação ali, como se tivesse as pessoas na mão, literalmente, porque o 9 de copas ele tem as taças ali a seu dispor, né? Ele faz o que ele quiser com elas. Olha só, Imperatriz, né? Imperatriz com 8 de copas. Essa Imperatriz com comportamento sexual, né? Fala também de um comportamento sexual muito ativo, né? Porque, querendo ou não, a Imperatriz, assim como o Imperador, pode ser símbolo ali de energia sexual, né? Esse 8 de copas aqui, ele pode indicar que ele pode talvez... como é que eu posso dizer? Esse 8 de copas aqui é como se ele experimentasse talvez a figura feminina e seguisse para outro caminho, né? Ou ele pode também indicar, por exemplo, mulheres que no comportamento sexual teriam a vontade de ir embora, né? Deixar, abandonar ali o ato. Então vamos lá para a próxima pergunta. Nessa tiragem aqui, gente, resumindo como vocês podem ver, né? Tem a questão aqui da torre, tem a questão dos namorados com 6 de ouro, tem a questão do mundo, 10 de paus. Então tudo aqui contribui para atividades, né? Que requerem, por exemplo, muita energia, muito desgaste, uma questão de diferença de poder, né? De domínio aqui, uma coisa mais abrupta, uma coisa talvez não consentida, agressiva, forçada, né? Uma questão aqui que vai até abandono, a questão de orgulho, novamente aqui a dominação, né? E aqui a gente já tem um certo indício de talvez uso de substâncias, né? Pela questão da temperança, que ela é muito relacionada também à alquimia, né? E a alquimia, a gente sabe que é a mistura de substâncias ali, né? De materiais. Apesar que a alquimia é mais mágica, né? Mas a temperança também pode falar dessa questão mais química, né? Falando de forma mais material aqui e menos energética. Ok, nós já sabemos o que acontecia, né, nas White Parties, né? Acho que é assim que se fala. E acho que chama Freak Parties também, né? Aquelas festas mais íntimas. Mas vamos perguntar aqui pro tarô para ver o que ele revela, né? O que acontecia nas festas em que o Didi organizava? O que acontecia de modo geral? De modo geral. Vamos lá, né? Um, dois, três, quatro. Então, o que acontecia nas festas em que o Didi organizava, né? Ó, olha só, já tem um 5 de paus, indicando certa competitividade ou a certo tipo de amizade. Amizade eu digo assim, envolvimento de mais pessoas, né? Olha só, enforcada, né? Vamos lá então, né? Pelo fundo do deck que o enforcado e o 5 de pau, a gente já pode perceber que o que acontecia nessas festas? Acontecia algum tipo de limitação. O enforcado aqui, ele tá preso, né? Então pode ser várias pessoas que ficavam presas entre si, entre aspas, limitadas ali. Porque esse 5 de paus, ele é uma carta de movimento, e o enforcado é uma carta parada. Então aqui me fala como se houvesse
um certo tipo de limitação, ou de não conseguir sair, de se sentir preso, de certo modo. E dentro, né, dessa limitação, ter esse tipo de envolvimento com outras pessoas, né? Então, por exemplo, tem envolvimento com outras pessoas e você não conseguir sair dali, né? Ó, a justiça com 2 de espadas, né? Então essa justiça aqui, gente, juro que aqui eu não entendi. Então o que acontecia nessas festas, né? A justiça ela pode indicar talvez a questão de contratos. Olha isso aqui interessante, a questão de contratos também, né? Nessas festas, mas também pode indicar uma questão de barrar pessoas, né? Porque querendo ou não, nas festas havia um certo tipo de seletividade, né? Para ver quem que entra e quem que não entra. Então pode ser, por exemplo, a pessoa chega na festa, né? E pode acontecer algum tipo de acordo, algum tipo de proposta, e a pessoa pode ou não ser aceita, né? Esse 2 de espadas aqui, gente, essa aqui tá confusa, viu? Então, o que acontecia nessas festas? Essa justiça com 2 de espadas. Esse 2 de espadas aqui me fala de alguma coisa que você não vê. Talvez você não vendo a justiça, a questão da igualdade, né? Como se você fechasse os olhos para aquilo que é certo. Vamos lá, né? O imperador com a rainha de copas. Essa figura do imperador, ela sempre fala da questão do poder e da dominação. Então, o que acontecia naquelas festas, né? Esse imperador pode ser a questão do Diri, né? Alguém que tem mais poder, que tem mais autonomia, tem mais influência, né? Então, acontecia que nessa festa existia alguém que mandava em tudo. Existia um imperador, um rei da festa, né? Entre aspas, né? E esse rei da festa aqui, ele meio que comandava e manipulava emocionalmente. Por que eu digo, né? O imperador com a rainha de copas é alguém que tem autonomia sobre a outra de forma emocional, né? Então aquela pessoa que manipula de certo modo ali, né? A gente tem um julgamento com as de copas. Então isso aqui é como se fosse um chamado até para conquistas emotivas. Então, por exemplo, é por isso que eu falo a questão dos acordos, né? Porque, por exemplo, a pessoa chegava na festa, né, e conseguia talvez um acordo, conseguia entrar em uma parte mais profunda. Então é como se o imperador com a rainha de copas ele vendesse algum tipo de ideia, né? E o julgamento aqui com as de copas ele trouxesse como se fosse um chamado para começar uma coisa nova, né? Então ele fala assim, por exemplo, fazer uma proposta muito boa, né? Mas esse Papa com 10 de espadas aqui me fala da finalização da moralidade, né? Então é uma coisa que acontecia de forma imoral ali, né? Porque o 10 de espadas aqui ele acaba com a moralidade desse Papa. Esse Papa com o Imperador aqui ele fala muito da questão da manipulação também, tá? Porque o Hierofante no negativo ele controla a massa. O Hierofante com a força aqui pode falar do controle, do manejo, né? Principalmente da questão do 7 de espadas aqui, quando a gente liga o Hierofante com a força, com o 7 de espadas, com a justiça, né? É alguém que pode fazer falsos acordos, falsas propostas, ou propostas que... propostas exageradas que não se cumprem, né? Então eu vejo muito essa questão. Então o que acontecia nas festas, né? Acontecia de eles ficarem limitados de certo modo, uns com os outros ali. Acontecia muito a questão da manipulação e talvez até chantagem, né? A questão da mentira, que o 7 de espadas aqui, para quem já joga tarô, né, conhece muito bem essa carta. É a carta da mentira, dos segredos também, né, da questão do oculto, né? E a questão aqui do 10 de espadas, né, fala muito da questão da morte, da finalização das coisas ali. E como tá com o Hierofante aqui, nós podemos ligar aqui a questão da moralidade do que é certo e errado. Então aqui é como se não existisse o certo e errado nessas festas.
Não existe esse senso de justiça do que é certo. As pessoas fecham os olhos aqui para o que é certo, né? Então essa moralidade do que é certo, do bom senso, não existia nessas festas, né? Por isso que acontecia tanta coisa ruim e desmedida também, né? Essa justiça que com dois de espadas fala muito de não ter filtro, ser uma coisa desmedida, sem limite. Vamos lá então, pessoas envolvidas, né? A pergunta que não quer calar. A Beyoncé, ela sabia do que acontecia ali, ou ela tá de certo modo envolvida? Vamos lá. Opa. Vamos lá então, né? Fundo de deck na lua pode indicar alguma coisa desconhecida, né? Também, ou uma coisa misteriosa, um segredo. A temperança aqui do fundo de deck com o 10 de paus. O 10 de paus ele sempre carrega alguma coisa ali. Deixa eu colocar isso aqui. Já eu coloco aqui. Olha, acredito que sabia, tá? Mas vamos ver o restante das cartas aqui. Eita. 16 de espadas. Nossa, só nave de espadas, né, gente? Vamos lá, né? A foice, os ratos, a torre, os lírios e a chave. Vamos lá então, né? A temperança com 10 de pau. A temperança ela fala de uma coisa neutra. Então, para a pessoa ser neutra, ela tem que saber ali de alguma coisa, né? Eu acho ali. Esse julgamento, ele fala literalmente que ela tem um julgamento sobre isso. Esse valete de espadas, ele literalmente ele sabe o que tá rolando ali, porque ele é curioso, né? Ele sempre se informa, ele sempre busca saber o que tá acontecendo. Essa justiça com esses 6 de ouros aqui, fala muito também da questão, novamente, do que eu havia falado, né? A questão do senso do que é certo e do que é errado. Esse sol com o rei de espadas, né? O sol que ele já fala da questão da visibilidade, da claridade, né? Esse rei de espadas pode ser o Diri, né? Porque tem saído muito nas tiragens do Diri. E eu acredito também faça parte um pouco da personalidade dele, né? Pela questão do rei ter o poder, né? Da questão também da insensibilidade, né? Daquilo que eu já falei. A sacerdotisa, com 4 de espadas, fala da questão da pessoa saber, mas ficar quieta. A lua, com 9 de paus aqui, fala novamente da questão do mistério acerca do sofrimento. Então, resumindo, gente, ela sabia. Ela sabia, tá? O julgamento com 4 de espadas, ela repensando nisso tudo, a sacerdotisa que também, sabe, ela repensando sempre, só que não faz nada, né, gente? O sol aqui com o julgamento fala que a pessoa tem a visão disso, ela tem a consciência disso, né? Com essa justiça aqui também, existe um tipo de consciência do que aconteceu, e a sacerdotisa e a lua fala literalmente dessas informações ressoando dentro da mente dela, né? Mas no 4 de espadas aqui ela não faz nada, e na temperança também ela não faz nada, né? Pelo baralho segredo aqui a gente tem a foice, que indica um certo tipo de corte, né? E talvez ela saiba, mas talvez ela não esteja envolvida. Ela pode ter cortado os laços, né? Ou as atividades dela que ela tinha em relação a isso. Os ratos aqui literalmente mostram a questão da... Qual que é a palavra aqui? Aquela questão suja, desgastante, né? Então aqui os ratos já indicam a situação em si. E a torre, novamente, né? Ela se mantém distante. Ela se mantém distante como se fosse pura ali, né? Os lírios ali mostram como se ela fosse, entre aspas, inocente. Como se ela ficasse distante. Mas a chave aqui, com os ratos, é literalmente abre caminho, né? Abre ali conhecimento sobre a situação degradante que acontecia ali nessas festas. Então, sim, gente, pelas tiragens aqui, é claro, né? Na minha visão, na minha interpretação, a Beyoncé sabia do que estava acontecendo, mas não fazia nada. Ela tinha consciência disso. Pelas cartas aqui ficou bem clara que essa questão. Vamos perguntar aqui se o Jay-Z sabia do que acontecia nas festas, né? Ó, a chave aqui se repete, né? Indicando aqui que alguma brecha estava aberta. Olha só, o sol aqui, né? E o cavaleiro de espadas, né? Olha, o mago já pode até indicar que ele pode estar envolvido, porque o mago, gente,
O mago ele fala de atitude, ele fala de ação, ele fala das mãos, né? Ele usa as mãos. Ele sempre tem recursos ali que ele sempre mexe. Olha só, a rainha de ouros. Roda da fortuna indicando altos e baixos, né? Com várias situações que sempre acabam aparecendo. O eremita. Com 3 de copas. Ah, isso aqui é bem interessante, né? A estrela. E o 7 de espadas. A morte. E o 3 de espadas, olha só. Aqui nessa tiragem aqui do Jay-Z a gente já vê que tem alguma coisa mais envolvida aqui, um pouco mais direta, né? No baralho cigano aqui também cai umas cartas bem interessantes, eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá, então, o Jay-Z sabia o que acontecia nessas festas? E quando eu digo isso, né, eu já mentalizo a questão negativa ali das festas, né? O Sol, o Cavaleiro de Espadas já é um sim. O Sol indica clareza, ele sabia, ele via, ele tinha clareza no que acontecia ali. O Cavaleiro de Espadas ele fala de uma coisa que tem urgência, que tem velocidade. Então talvez ele ficava sabendo de primeira mão, né? E até ele poderia estar envolvido pela questão do Cavaleiro de Espadas ser a pessoa que vai em busca, que vai na tomada de decisão. Principalmente uma coisa abrupta, né? Novamente rápida e agressiva. Esse mago aqui, ele indica a questão de que ele mexia alguns pauzinhos ali, ele tinha um certo poder, recurso, atitude, envolvimento. Essa rainha de ouros aqui pode indicar que ele tinha esse movimento junto de outra mulher, né? Ou pode indicar que ele talvez recebia passivamente de certo modo, ele ganhava de forma passiva financeiramente com toda essa situação. Essa roda da fortuna aqui, ela fala de altos e baixos, né? Então assim, ele sabia, acho que não de tudo, mas de muitas coisas que aconteciam ali, né? Dos altos e baixos que aconteciam e de situações que sempre se voltavam a se repetir. Esse 8 de paus aqui, ele fala muito da questão das situações, né, que vem com muita velocidade, das novidades, de coisas novas que aconteciam ali. Esse eremita, com 3 de copas, ele pode indicar que ele sabia, mas não fazia nada também. Ele se aproveitava, né, ali nesse 3 de copas aqui. Esse eremita pode me falar também da questão de ele se divertindo, né? Ele se divertindo ali sozinho com outras pessoas, eu digo assim. Ele tem uma relação com a Beyoncé, né? Mas aqui ele pode, né, estar envolvido, né? Estava envolvido nessas festas com outras pessoas. E essa estrela com o 7 de espadas é muito a questão da ilusão. De ou ele se iludir de certo modo, mas eu acredito que não. Ele iludindo outras pessoas, enganando outras pessoas, né? Mas aqui essa morte, ela fala de algum tipo de mudança que gerou algum tipo de sofrimento, né? Algum tipo de rancor, algum tipo de culpa. Eu não sei se realmente tem a ver com morte envolvida, né? A morte nem sempre fala de morte, mas no contexto que nós estamos aqui pode se envolver, tá? Pelo baralho cigano a gente tem aqui o Sol, indicando que ele sabia, as estrelas, né, indicando algum tipo de aspiração, ou talvez até algum tipo de ilusão também. O urso aqui indicando que, né, a questão até do ganho financeiro, porque o urso, ele é alguém que tem posse, que tem dinheiro. Assim como o rei de ouros, né, os peixes. A casa indicando, pode indicar até o próprio lugar que acontecia as festas. E essas nuvens aqui falam como se talvez ele não soubesse de tudo, ou se ele tivesse um pouco confuso, pode falar muito dessa questão também, tá? De ter algumas coisas que ele não sabia. Pessoal, esse vídeo tá ficando muito extenso, então eu vou finalizar por aqui, tá? Mas lembrando que eu vou fazer uma parte 2. Então, se vocês têm perguntas a adicionarem, coloquem nos comentários, tá? Esse caso tem muitas camadas, então eu vou fazer aos poucos aqui, para não ficar tão longo e tão extenso assim. Então, nos próximos vídeos a gente vai discorrer um pouco mais, por exemplo, sobre a Kim Porter, né? Ela realmente estava escrevendo um livro? A morte dela foi por pneumonia ou foi causada por outra pessoa? Acontecia relações não consensuais nesses eventos? Não sei se vocês viram aí conteúdo sobre, né? Mas eles relacionaram a morte do Tupac, não sei como que fala, e do Notorious Big, né? Em relação ao Diddy. Então o Diddy tem relação com a morte deles? Se sim, qual o motivo? Michael Jackson, como que ele realmente morreu? Ele foi assassinado? Ele tinha envolvimento com relações forçadas com crianças, né?
Vocês sabem o que eu tô falando aqui, né, gente? Não posso usar a palavra. O Michael Jackson, que tipo de envolvimento que ele tem nessas festas? Ele queria falar, né? Ou ele também, né? Ele era vítima ou não? E a questão do Justin Bieber também, tá? E a questão do Will Smith. Eu vou deixar isso para a segunda parte. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem uma segunda parte, me ajudem contribuindo com o like de vocês, se inscrevendo no meu canal e comentando, é claro, tá? Então, até o próximo vídeo e até logo, pessoal.